Hoje vamos falar um pouquinho sobre funções pares e funções ímpares, que tem a sua definição inspirada em números pares e números ímpares. A gente vai ver a relação entre essas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado porque não é sempre igual. Começando então, nós vamos dizer que uma função f, que tem o seu domínio df chegando em R, ela é uma função par. Então aqui a gente vai dizer que ela é uma função par. Se para qualquer x no domínio da f, o menos x também está no domínio. Então, se o 1 está no domínio, o menos 1 também está. Se o 2 está no domínio, o menos 2 também está. E a f calculada no menos x é o mesmo que a f calculada no x. Então, se eu tiver o 1 no domínio, o menos 1 também está. E f de menos 1 é igual a f de 1. F de menos 2 é igual a f de 2. F de menos 3 é f de 3. E assim por diante. Quando essa relação acontece para todos os x no domínio, a gente diz que a nossa função é uma função par. E a gente diz que uma função é ímpar se a mesma coisa para todo x no domínio, o menos x também está, só que aqui o f de menos x é menos o f de x. Então, na função par, o f de menos x é f de x, ou seja, numa função par, o f de menos 1 é o f de 1, mas numa função ímpar, o f de menos 1 é o menos f de 1, e isso para todo x que está no domínio. f de menos 2 é menos f de 2 se ela for ímpar, e assim por diante. Certo? Então, essas são as definições de funções pares e funções ímpares. Nós vamos ver alguns exemplos e vamos ver a relação entre as funções pares e ímpares e os números pares e ímpares. Então, vamos considerar a função da reta na reta dada por f de x igual a x ao quadrado. Eu afirmo, então, que essa função é par. Vamos mostrar que ela é par. Então, claro que se um número real está no domínio, como o domínio é todo os reais, o menos ele também está. Então, para x real, o que a gente tem? Quanto é o f de menos x? Bom, a f, ela pega o argumento dela, a variável dela, e eleva ao quadrado. Então, f de menos x é menos x, tudo ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado, porque menos x é menos 1 vezes x, e o quadrado é só distribuir para o menos 1 e para o x ao quadrado. Então, ficou assim. Só que menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, isso aqui dá x ao quadrado, que é o f de x de novo. Então, f de menos x, certo? Ou seja, a conclusão que nós chegamos foi que o f de menos x é igual ao f de x. E, assim, essa nossa f, ela é uma função par. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Vamos considerar a função de R em R dada por f de x igual a x ao cubo. Então, essa função f, ela é ímpar. Como é que a gente vai mostrar isso? Vamos pegar para um x qualquer aqui no domínio, que é o R. Claro que o menos x também está no domínio. Consertar esse aqui para ficar mais bonitinho. Então, para x em R, o que a gente tem? Quanto que é o f de menos x? Quem que é a f? A f pega o argumento e eleva ao cubo. Então, é menos x ao cubo. Do jeito que a gente fez antes, isso é menos 1 ao cubo vezes x ao cubo. Só que menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso aqui dá menos 1. Então, o resultado disso aqui é menos x ao cubo. E menos x ao cubo é menos a f de x, porque a x é x ao cubo, a f é x ao cubo. Ou seja, a f de menos x é menos f de x, e assim, essa função f, ela é ímpar. Então, vejam vocês,
Quando a f foi x², o 2 aqui no expoente é um número par, a função deu par. Quando a f foi x² e o expoente 3 é um número ímpar, a função é ímpar. Será que tem alguma coisa a ver? Pela demonstração que a gente fez, tanto para quadrado quanto para o cubo, é fácil a gente fazer o terceiro exemplo. Se eu pegar f como sendo x elevado a n, onde n é um número inteiro qualquer, se o n é par, a f é par. Se o n é ímpar, a f é ímpar. Por quê? Vamos pegar x qualquer em R. Aqui, só tenho que tomar um cuidado. Eu vou consertar esse slide dizendo assim. Essa função, ela tem o seu domínio, onde o n é inteiro. E a gente só tem que tomar um cuidado do seguinte. O domínio da minha função f é todos os reais se o n for maior ou igual a zero, porque eu não tenho problema para calcular nenhum valor. Só que se o n for um inteiro negativo, por exemplo, menos 1, isso fica 1 sobre x. E aí o domínio da nossa função é os reais, exceto o zero, quando o n for negativo. Então, só essa observação, certo? Então, o domínio para n maior ou igual a zero é os reais, para n menor do que zero, os reais tirando o zero, porque eu vou ter uma divisão aqui por zero, certo? Então, para x não real agora, mas para x no domínio da f, é claro que se o x está em qualquer um desses domínios, o menos ele também está. Né? A gente tem o seguinte, a f de menos x é o quê? É menos x elevado a n. Isso é menos 1 elevado a n, x elevado a n. E esse menos 1 elevado a n, isso vai ser 1 quando n é par, e vai ser menos 1 quando n é ímpar. Então, essa expressão aqui, ela vai ser o seguinte, ela vai ser x a n, que é a f de x, se o n for par, e vai ser menos x a n, que é menos f de x, se o n for ímpar. Então, se o n for par, a f de menos x deu f de x, e, portanto, a f é par. Se o n for ímpar, o f de menos x deu menos f de x, e, portanto, a f é ímpar. Então, é daí que a gente tira o nome de função par e função ímpar. Uma função da forma x elevado a n, ela é par se o expoente for par, e ela é ímpar se o expoente for ímpar. Certo? É claro que a gente não classifica só essas funções. O conceito de par e ímpar pode ser aplicado em qualquer função. Você pode pegar uma função qualquer e tentar definir se aquela função é par ou ímpar. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Porque para números inteiros, um número ou ele é par ou ele é ímpar. Não tem a chance dele não ser nenhum e não tem a chance dele ser os dois ao mesmo tempo. É um ou outro. No caso de funções, a coisa complica. Uma função ela pode ser par, como o caso da x². Ela pode ser ímpar, como o caso da x². Ela pode não ser nenhuma das duas, pode não ser nenhuma função par e nenhuma função ímpar. E ela também pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser uma função par e uma função ímpar. Nós já vimos exemplo de funções pares e funções ímpares. Vamos ver mais dois exemplos onde eu não tenho nenhuma das duas, a função não é nem par nem ímpar, e ambas, que a função é par e ímpar. E nós vamos começar com esse aqui. A f de x é x² mais x mais 1. Essa função ela não é par e ela também não é ímpar. Por quê? Quanto que dá o f de 1? O f de 1 é 1 ao quadrado, mais 1, mais 1, 3. Quanto que dá o f de menos 1? O f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, esse menos 1 cancela com esse 1, sobra 1. Vejam, o f de menos 1 é diferente do f de 1, então ela aqui não é par, porque basta que isso fale para um número, ela já não é par.
E o f de menos 1 também não é o menos f de 1. Porque f de menos 1 é 1 e o f de menos f de 1 seria menos 3. Essas coisas são diferentes, então ela não é ímpar. Certo? Então essa função não é par e essa função não é ímpar. Mas vocês vejam que se eu pegar essa função aqui só, x² mais 1, só esse pedacinho é par. Verifiquem isso se vocês quiserem. E só a função x, fx igual a x, ela é ímpar. Então, apesar dessa função ser uma função que ela não é par nem ímpar, ela é a soma de uma função par com uma função ímpar. E nós vamos ver que isso não é por acaso. Mais para frente nós vamos ver que toda função é soma de uma função par com uma função ímpar. E vamos para o segundo exemplo. Então essa é uma função que não é nenhuma das duas, não é par e não é ímpar. E vamos ver agora uma que é par e ímpar ao mesmo tempo, que é a função fx igual a 0 para todo x. Quanto que é o f de menos x? Bom, o f de menos x, como ela é 0 para todo mundo, não importa quem está aqui dentro, isso é 0. Isso também é o f de x, porque isso é par. Então isso é par, né? Como o f de menos x é 0, que é igual ao f de x, ela é uma função par. Mas o f de menos x é 0, e 0 também é o menos f de x, porque se o f de x é 0, menos ele também é 0. Então ela é ímpar. Então essa função fx igual a 0 ela é uma função par e ímpar. Só que a gente vai ver, nesse caso, que ela é a única, certo? Aqui esse ambas é basicamente assim, se a função for 0, se a função for par e ímpar, no domínio dela, ela é 0. Não tem outra opção. Tá? Então, com isso, a gente vai ver algumas propriedades de funções pares e ímpares, que são as mais importantes que a gente costuma usar normalmente. Se uma função f ela é ímpar e o 0 está no domínio dela, pode não estar, mas se estiver, o f de 0 obrigatoriamente é 0. Por quê? Bom, vamos pegar aqui, né? Se a função é ímpar, então o f de 0 menos tem que ser o f de menos 0. Certo? Porque ela é ímpar. F de menos x, o x é 0, tem que ser menos f de x. Mas menos 0 é 0. Isso é 0. Então isso é o f de 0. Ou seja, menos f de 0 é igual a f de 0. Passa esse cara para lá e eu fico com 2 vezes f de 0 igual a 0. Divido por 2, então eu fico com f de 0 igual a 0. Ou já poderia passar direto daqui, né? O f de 0 é um número que é igual a menos ele. Então, o único jeito disso aqui acontecer é se o f de 0 for 0. Então, se uma função for ímpar e o 0 está no domínio, obrigatoriamente o f de 0 tem que ser 0. Isso não quer dizer que toda função que tem f de 0 igual a 0 seja ímpar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se ela for ímpar, obrigatoriamente o f de 0 igual a 0. Então, se a gente lê isso ao contrário, a gente tem um critério para determinar quando uma função não é ímpar, que é o seguinte: se o 0 está no domínio e o f de 0 não for 0, então essa função não tem chance de ser ímpar. Ela não é ímpar. Porque se ela fosse, o f de 0 seria 0. Por exemplo, se eu pegar f de x igual a x ao cubo mais 1. Quanto é o f de 0? O f de 0 é 1. Então, essa função não é ímpar. Nesse caso, ela também não é par, mas ela não é ímpar, porque o f de 0 dela é 1. Para ela ser ímpar, precisaria que o f de 0 fosse 0. Tá? Não é garantia, tem funções que o f de 0 é 0 e ela não é uma função ímpar. Por exemplo,
f de x igual a x à quarta. Ela é uma função que o f de 0 é 0, mas ela é par. Então, não é isso que a gente lê disso aqui, certo? Se ela tiver o f de 0 igual a 0, ela tem chance de ser ímpar, porque se for diferente, ela não é. A segunda propriedade é que o gráfico de uma função par, pela própria definição dela, que o f de menos x é igual ao f de x, isso quer dizer que o gráfico ele é simétrico com relação ao eixo, desculpa, não é eixo x, é eixo y. Então, o gráfico de uma função par ele é simétrico com relação ao eixo y, justamente por causa disso. O f de x, pega o x, ele tem o valor dele. Quando eu pegar o menos, o x aqui embaixo, ele tem que ter o mesmo valor. Então, essas coisas têm que ser simétricas com relação ao eixo y. Vamos desenhar alguns exemplos usando o Desmos. Então, por exemplo, vamos pegar a função x ao quadrado. Ó, vejam, né? Se eu traçar o eixo y, que é esse aqui, na vertical, o gráfico é simétrico. Tudo que eu tenho do lado do eixo, do lado direito do eixo y, é refletido para o lado esquerdo. Se eu pegar x à quarta, x à sexta, x oitava, se eu somar duas, que também dá uma função par, x à quarta, se eu subtrair aqui, menos x à quarta, ó, mudou, mas ela continua, ó, tudo que está para cá, tudo que está à direita é refletido em torno do eixo y para a esquerda. Então, gráficos de funções pares são simétricos com relação ao eixo y. Aqui vou corrigir, eixo y. Agora, o gráfico de uma função ímpar, ele é simétrico com relação à origem. E o que eu quero dizer com isso? Simétrico com relação à origem, vamos colocar aqui, por exemplo, o gráfico da função x ao cubo, que a gente sabe que é ímpar, certo? O que quer dizer ser simétrico com relação à origem? Vou pegar a reta x igual a 1. X igual a 1, certo? O valor da f é esse, certo? O valor de x ao cubo, quando x é 1, tá aqui. Quanto que é o x igual a menos 1? A função no menos 1, que é x ao cubo, vale menos 1. Se eu traçar a reta y igual a x, vocês vão ver que, seguindo por essa reta, o valor da função aqui, se eu sigo pela reta, é exatamente o valor da função aqui. Então, vocês veem que esse pedaço ele é refletido, só que em torno da origem. Ele rebate para baixo e rebate para cima. Então, essa é a reflexão em torno da origem que a gente se refere. Eu pego isso, se eu rebater ele para cá, ele vai ficar uma coisa para baixo assim, se eu copiar o mesmo que está para cá para baixo, só que eu reflito para cima, então ele vem parar aqui. Então, essa é a reflexão em torno da origem, certo? Então, sempre que eu traçar, por exemplo, se eu pôr 1.3 e menos 1.3, ó, mesma coisa, né? O valor da função é esse. Se eu traçar agora, não é y igual a x, mas se eu for olhar aqui, o valor da função onde está aqui e onde está aqui, ela é exatamente a reflexão. Então, se eu pegar esse gráfico, jogar para baixo e jogar para lá, joga ele para baixo, então ele vem parar aqui e reflete de novo em torno do eixo para cá. Então, a reflexão em torno da origem é a mesma coisa que eu refleti em torno do eixo x e depois em torno do eixo y. Ou em torno do eixo y primeiro e depois do x. Tanto faz, você faz duas rebatidas, né? Rebate ele para cá, ele vem parar aqui. E joga ele para baixo, certo? Então, essa é a reflexão e essa é a simetria do gráfico de funções ímpares, que ela é uma simetria em torno da origem. Em torno da origem, para você ver mais fácil o que isso quer dizer, é simplesmente refletir duas vezes. Ou olhar que, de fato, quando você pega a origem e liga aqui nessa retinha, é a mesma coisa que você seguir nela para o outro lado e você cai no ponto f de menos x. Certo? Então, essa é a simetria dos gráficos de funções pares e ímpares. Aqui vou arrumar de novo, porque está eixo x, não é eixo x, é eixo y. E aqui é o que eu falei lá do
exemplo da função zero. Se uma função f ela é simultaneamente par e ímpar, então obrigatoriamente ela tem que ser zero para todo x no domínio. Justamente por quê? Porque se ela é par, como a gente viu, né? Se a função f de x ela é par, quanto que é o f de menos x? Bom, o f de menos x é f de x. Isso porque ela é par. Se ela for ímpar, o f de menos x é menos f de x. Ímpar. Então, como eu estou assumindo que ela é a mesma coisa, ela é par e ímpar, e essas duas coisas são iguais, porque é o f de menos x, então, disso aqui, segue que o f de x é igual ao f de menos x. Opa, f de menos x não, né? Essas pontas, né? O f de x é igual a menos f de x. Então, é um número que é igual a menos ele, e isso só pode acontecer se o f de x for zero. Certo? Então, para todo x que está no domínio, isso vale porque a função é par e ímpar ao mesmo tempo, então a função só pode ser a função zero. Então, zero é a única função que pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. A gente pode ter funções pares, ímpares, nenhuma das duas, ou ambas, e no caso de ambas, é só o zero. Aqui tem mais uma propriedade interessante, você pode verificar cada uma delas, eu vou verificar algumas aqui e vocês vão verificar as outras, mas se eu multiplicar uma função par por um número qualquer, uma constante, isso continua dando uma função par. Por quê? Se eu tenho uma função f que é par, e eu quero ver o que acontece com a função k vezes f, onde k é um número real constante, quanto que é kf de menos x? Bom, isso aqui é a mesma coisa que k vezes f de menos x. Certo? A função 2f é pegar f e multiplicar por 2. A função 3f é pegar f e multiplicar por 3. A função menos 5f é pegar f e multiplicar por 5. Menos 5. E assim por diante. Só que se a f é par, esse cara, isso é k de f de x. Porque a f é par, então o f de menos x é o f de x. Isso aqui é a função kf calculada em x. Então kf de menos x é kf de x, então a kf é par. Mesma coisa se a função fosse ímpar. Tá? Somar ou subtrair duas funções pares dá como resultado uma função par. Por quê? Pega f e g, duas funções pares. Então, como que fica f mais ou menos g calculado em menos x? Bom, a gente viu, né? O que é a função soma ou subtração? É simplesmente pegar f, calcular ela no valor que eu estou calculando, somar ou subtrair aqui, nesse caso, a função g no valor que eu estou calculando. Só que se as duas são pares, f de menos x é f de x. E g de menos x é g de x. E isso é simplesmente a função f, é mais ou menos g, calculada em x. Então, a f, tanto f mais g de menos x é f mais g de x, quanto f menos g de x é de menos x é f menos g de x. Então, soma ou subtração de funções pares é uma função par. Do mesmo jeito, soma ou subtração de funções ímpares é uma função ímpar. A multiplicação de duas funções pares, se eu pegar aqui f vezes g, isso é a mesma coisa que multiplicar. Só que f de menos x é f de x, g de menos x é g de x. E isso é a f vezes g calculado em x. Então, multiplicação de funções pares é par. A última coisa, que a multiplicação de funções ímpares agora resulta numa função par, não numa função ímpar. Se eu multiplicar aqui, depois a gente coloca, se aqui fossem duas funções ímpares, o que aconteceria? A f de x ser ímpar, isso era menos f de x. A g de x ser ímpar, isso seria menos g de x. Só que isso aqui ficaria f vezes g de x. Porque esse menos com esse menos fica mais. Então, isso aqui dá uma função par, mesmo nesse caso. O que fica faltando aqui é que par vezes ímpar, aí sim, isso é uma função ímpar. Certo? E eu vou deixar para vocês verificarem
essa última propriedade. Ela não vai aparecer nos outros slides, mas eu vou colocá-la sempre que aparecer. Então, aqui, ó, vou falar já dessa, mas vou colocar essa aqui de novo. Então, par vezes ímpar é ímpar. E a última propriedade é que toda função ela é escrita unicamente como a soma de uma função par e de uma função ímpar, certo? Nós temos funções que são pares, temos funções que são ímpares, temos a função zero, que é as duas, e temos funções que são nada, não são nem pares nem ímpares. Em qualquer um desses casos, mesmo para as funções que não são nada, eu sempre consigo escrever elas de uma forma onde uma função é par, a soma de duas, onde uma é par e uma é ímpar. E essa forma de escrever é uma só. Se eu escrever uma função como a soma de uma função par, uma função ímpar, e você tentar escrever a função como a forma uma função par mais uma função ímpar, nós vamos chegar na mesma função par e na mesma função ímpar. Não tem duas diferentes. Tá? E vamos fazer a demonstração desse item, só escrever aqui o item anterior que tinha ficado faltando, par vezes ímpar é ímpar. Certo? E vamos fazer a demonstração desse último, que ela é bem legal. Mais para frente nós vamos ver esse item de novo, quando nós vamos falar de funções hiperbólicas, tá? E é uma demonstração bastante interessante, bastante legal da matemática, então acho que vale a pena a gente fazer, certo? Pega uma função qualquer. Então, vou pegar x no domínio dessa função e a gente vai escrever o f de x, eu vou escrever da seguinte forma, isso é f de x dividido por 2 mais f de x dividido por 2. Não fiz nada, certo? f de x sobre 2 mais f de x sobre 2 é o f de x. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou somar o f de menos x e aqui eu vou subtrair o f de menos x. Também não fiz nada, por quê? Porque esse termo f de x, f de menos x sobre 2, cancela com esse menos f de x sobre 2, sobra só f de x sobre 2 mais f de x sobre 2, isso dá f de x. Então, isso aqui sempre é verdade. Eu vou chamar essa função aqui de g de x, e eu vou chamar essa função aqui de h de x. E nós vamos verificar. Então, eu afirmo para vocês que a g ela é par e h é ímpar. Certo? Por quê? Vamos lá. Quanto que é a g de menos x? Bom, vamos voltar, né? Quem que é g? A g pega alguém, calcula f desse alguém, mais f de menos esse alguém sobre 2. Só que o nosso alguém é menos x. Então, eu calculo a f no que está aqui, então em menos x, mais f em menos o que está aqui, então menos x, divido isso por 2. Bom, então isso fica f de menos x, mais, bom, menos x é x, então f de x sobre 2. E isso aqui eu posso trocar, porque a soma é comutativa, né? Então f de x mais f de menos x sobre 2, isso deu a g de x. G de menos x deu g de x, ou seja, g é par. A h de menos x, a conta é a mesma, né? Só que fica f de menos x menos a f de menos x sobre 2. Esse parênteses ficou meio ruim, vou escrevê-lo de novo.
Aqui, então, ficou f de menos x menos f menos menos x da x sobre 2. E agora, se eu tirar um menos em evidência em tudo, fica menos f de x menos f de menos x sobre 2. O menos está fora disso tudo. Vou escrever aqui de novo porque ficou meio ruim. Menos aqui. Porque quando eu multiplico, menos f de x está aqui. E menos f de menos x dá mais f de menos x, que é o que aparece aqui. E isso é menos AH de x. Logo, AH é ímpar. E veja aqui que, do jeito que nós escrevemos aqui, isso aqui é g de x mais h de x. Então, qualquer função é a soma dessa, que é par, mais essa, que é ímpar. Se você pegar uma função qualquer, você vai ver que quando você faz essas contas, você acha de fato quem são a g e a h, e nós vamos fazer isso para o exemplo da função x² mais x mais 1. Tá? Veja, só que assim, faltou eu provar que o que eu falei aqui, toda função é escrita unicamente com uma soma de uma par e uma ímpar. Já mostrei que ela é soma de uma par e uma ímpar. Falta mostrar que só tem esse jeito. Essa função g e essa função h são as únicas funções que, quando a gente faz assim, escreve a f como g mais h com g par e h ímpar, são as únicas, não tem outras. E para mostrar que são as únicas, a gente vai supor que tem outras e vamos chegar em alguma coisa e mostrar que elas são iguais, né? Então, se a f for outras funções, vamos supor que é r de x mais s de x com r par e s ímpar. Então, a gente tem a f de x, ela é r de x mais s de x. Então, estou assumindo que a f é a soma de uma par com uma ímpar, e a gente já sabe que ela é a soma da g com a h. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Passo a r para o lado de lá, passo a h para o lado de lá. Então, eu fico com g de x menos r de x, e para cá fica s de x menos h de x. E agora a gente está completo. Por quê? Porque essa função, g é par, r é par. Então, essa função é par. S é ímpar, h é ímpar. A subtração de duas funções ímpares é uma função ímpar. Então, essa função g menos r é uma função par, e ela é igual a essa função s menos h, que é uma função ímpar. Então, essa função é uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo. E, portanto, ela só pode ser zero, porque a gente viu que uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo é sempre zero. Então, essa é zero e essa é zero. Então, g de x menos r de x igual a zero, o que implica que o g de x é o r de x, e o s de x menos h de x é zero, o que implica que a s de x, ou h de x, né, é igual a s de x. Então, se eu escrever r mais s com r par e r ímpar, na verdade o que eu estou falando, essa aqui é g, essa aqui é h, não tem outras. Certo? Então, com isso, essa demonstração está feita. E a gente vai lá voltar para o nosso exemplo. Que era a f de x igual a x ao quadrado mais x mais 1. Eu já tinha falado lá, a gente já sabia, a gente já sabe quem são as funções pares e ímpares que fazem a f ser escrita como soma de uma par e uma ímpar. A f
de x, eu posso escrever ela como x ao quadrado mais 1 mais x. Essa é par, essa é ímpar. Só tem um jeito de escrever, então essa aqui é a função g e essa é a função h. Mas suponho que eu não tivesse visto isso. Não vi que essa função é par e essa função é ímpar. E eu quero achar quais são as funções pares e ímpares que somadas dão a função f. A gente só faz a conta, porque a gente tem a fórmula. Quem que é a g de x? A g de x é a f de x mais f de menos x sobre 2. Quanto que é f de x? É x ao quadrado mais x mais 1. Mas, quanto que é a f de menos x? Então, é calcular essa f em menos x. Então, menos x ao quadrado menos x mais 1. Tudo isso dividido por 2. Bom, esse x cancela com esse menos x. Aqui, menos x ao quadrado é x ao quadrado. Então, isso fica 2x ao quadrado. 1 mais 1 dá 2 sobre 2. O 2 é simplificado, eu fico com x ao quadrado mais 1, que é exatamente essa aqui. E, então, a g é essa. E se eu for calcular h de x, f de x menos f de menos x sobre 2. A f é x ao quadrado mais x mais 1, menos, só não pode esquecer do parênteses ou do colchetes, o f de menos x. Então, f de menos x ao quadrado menos x mais 1. E o menos é em tudo porque é menos f de x. Sobre, deixa eu colocar uma reta melhor aqui, sobre 2, certo? Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais x mais 1. Aqui, menos x ao quadrado dá x ao quadrado, com esse menos, menos x quadrado. Menos menos x mais x. E menos 1, menos 1. Usei a distributiva aqui. De novo, vou traçar uma reta bonitinha. Dois. Então, esse x ao quadrado foi embora com esse menos x ao quadrado. O mais 1 com o menos 1. E sobrou só x e x. Então, isso ficou 2x sobre 2, que é x, que é essa aqui que está aqui. Então, qualquer função que você pegar, se você quiser encontrar quem é a função par e quem é a função ímpar que somada dá elas, você pode fazer essa conta, ou você pode identificar na função e saber, essa é par, essa é ímpar, então essa é a minha soma. Se uma função for só par, ela é ela mais o zero, e o zero é uma função ímpar. Se a função for ímpar, ela é ela mais o zero, e o zero é uma função par também. Certo? Então, assim a gente consegue achar sempre quais são as funções pares e ímpares que somadas dão a função f que a gente quer. Então, com isso, a gente encerra essa parte de funções pares e ímpares. Nós vamos ver um pouco mais disso quando nós falarmos de funções trigonométricas e funções hiperbólicas. Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentário, compartilhar com todos que você conhece, que me ajuda muito. E até a próxima.